Então, quando ele diz assim, ó, se as boas novas que anunciamos estão encobertas através de um véu. Então, as boas novas anunciadas aqui, elas está, ele estava mostrando aqui, irmãos, ele estava dizendo aqui que para alguns essas boas novas não estavam bem nítidas. É. Né? As pessoas não enxergavam nitidamente aquilo que ele anunciava. Por quê? Porque havia um véu na frente daquilo que ele estava anunciando para algumas pessoas. Verdade. E se havia um véu para algumas pessoas, essas pessoas não enxergavam nitidamente aquilo que o apóstolo estava anunciando. E aí ele diz assim, olha, se o véu está aqui, é apenas para aqueles que estão perecendo. Se esse evangelho está encoberto através de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O perecendo aqui, como eu disse para os irmãos, não é indo para o inferno, tá, Não, irmãos? Não é sendo destruído eternamente, como algumas pessoas entendem aqui, dizem aqui, né? E entende aqui dessa forma também. Então, quando ele fala assim, olha, o Deus, com letra minúscula, deste mundo, cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas. Aqui eu fiz a pergunta para os irmãos. Por que que as pessoas não enxergam nitidamente a luz das boas novas, irmãos? Por quê? O que que isso significa? Para vocês, o que é uma pessoa não enxergar a luz das boas novas? O que que é uma pessoa não ver nitidamente a luz das boas novas? Por que que para muitas pessoas existe um véu que faz com que elas distorcem, que elas não enxergam nitidamente a luz das boas novas? Então, era essa a pergunta que eu fiz para os irmãos, que a irmã Raquel respondeu, que a irmã Creuza respondeu. Eu gostaria que os demais irmãos aí que puderem, me falem o que vocês entendem que é essa, o que essa passagem está mostrando para nós, que para muitos irmãos aqui, para alguns irmãos, ou para muitos, ou para poucos irmãos, existe um véu que impede que eles enxerguem a luz das boas novas. E o que que é essa luz das boas novas que não está sendo vista claramente ou nitidamente, irmãos? Então ele conclui, só para os irmãos terem aqui a conclusão do versículo, que ele fala assim, olha, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Bom, isso aqui traz uma revelação para nós tremenda, tremenda essa revelação desse versículo 3 e 4. Eu já comecei falando no domingo passado. Então, se tiver algum irmão que gostaria de falar aí, por favor, irmãos, eu gostaria muito de ouvir vocês. uma vez você falou para a gente que essa cegueira era porque os olhos deles não tinham sido abertos ainda, Cristo não tinha aberto os olhos deles ainda. E cabe nesse versículo aí de hoje? O que os irmãos acham? Não sou eu que decido, tá, irmãos? Eu não sou a voz da verdade, não. A voz da verdade é um conjunto evangélico que canta as músicas maravilhosas. Eu não sou a voz da verdade. Nós somos a comunhão. Chega a ser um pouco de incredulidade também. O que é uma incredulidade, irmã Donata? O que será que é uma incredulidade? Os olhos que não estão que estão encobertos. Mas eles estão crendo em alguma coisa. Então, Algum irmão pode ou consegue mostrar para mim onde que existe uma incredulidade? Eu gostaria de entender o que que é uma incredulidade, irmão, sinceramente. Eu também, porque até hoje não cheguei nessa definição, não. a incredulidade, eu acredito ser a pessoa que é cética, não acredita em nada. Fria. E existe isso? Eu acredito que sim. Pronto. Aquelas É? pessoas que falam assim, ah, não, para mim tem que provar para mim acreditar. Tem Aí muita gente que é assim. é Tomé. Tem muita gente que é assim.
eu sou uma pessoa assim que eu sou muito crítico nessa parte, né, mas eu tenho que parar um pouquinho de ser crítico, porque eu não acredito na incredulidade. Você acredita que eu não acredito na incredulidade? Eu não acredito na incredulidade. Por quê? Essa pessoa que é vista como incrédula, quando ela está com a dor de cabeça forte, e alguém apresenta para ela um remédio, ela joga fora? Não, claro que Eu já não. vi. Eu Por já que vi. que não? Se ela não acredita? Ela vai tomar, porque ela quer tirar a dor dela. E Então, por não, que então que ela toma? porque ela crê naquilo, não existe incredulidade. Entendeu? Por isso que eu tenho dificuldade com certas colocações, com certas palavras, irmãos, entendeu? Eu gostaria, assim, que os irmãos me compreendessem, desse modo sincero aqui que eu apresento para os irmãos, entendeu? Eu tenho dificuldade com algumas coisas aqui, sinceramente eu tenho dificuldade. Quando você vai estudando, irmão, você vai se tornando uma pessoa, assim, muito, mas muito crítica, ou talvez, assim, muito chata, né? Eu sou chato com as coisas assim. Sou É, chato, irmão. Porque tem coisa que as pessoas falam que eu falo, mas isso não existe, irmão. Isso não existe. E as pessoas vão comentando, falando, um fala aqui, outro fala ali. A Bíblia mostra o que é incredulidade? não O que os sei, irmãos acham? isso aí foi criado do sistema do homem, né? A Bíblia fala o que é incredulidade, irmãos? Acho que não. Eu acho que não. O que é contrário à fé? A murmuração. Exatamente. Exatamente. Aí eu creio, irmão. Entendeu? Porque para muitas pessoas, o contrário à fé é a incredulidade, É, não é. não é? Mas não é. Por exemplo, se Deus falar assim, olha, vai para a direita, aí a pessoa fala assim, olha, a pessoa ouviu de Deus que era para ir para a direita, mas ele foi para a esquerda, porque ele não teve fé. Ele foi teimoso. Hã? Ele foi Ele- burro. Não, irmão. Ele tem a fé, ele só não colocou a fé naquilo que é o real, entendeu? Mas ele tem a fé. Ele acreditou que do outro lado era melhor. E se ele acreditou que do outro lado era o melhor, isso não é fé? É, Entendeu? Então, quando você vê Deus falando a respeito de fé na Bíblia, quando ele vai falar assim, quando o que é contrário à fé, ele fala que é murmuração. Não é uma descrença. Porque essa descrença que muito pensa que ela existe, ela, para mim, ela não existe. Entendeu? Eu não sei se os irmãos estão entendendo, assim, eu sou bastante chato nessas coisas também, né, polêmico, né, complicado. Esse irmão Arlindo é uma complicação tremenda. Então, vamos lá, irmãos, para finalizar, falta 2 minutos para a gente terminar o nosso encontro aqui. O que que significa essa mente, esse véu que está diante desse entendimento das pessoas que estão perecendo? É uma pessoa que não consegue identificar a realidade nítida, porque existe um véu que distorce, ou que embaça, ou que traz uma condição para que ela não enxergue nitidamente aquilo que é o Evangelho das Boas Novas. Então, o Evangelho das Boas Novas, uma pessoa que enxerga ele nitidamente, ele enxerga o quê? Que a mensagem, ele entende que a mensagem a respeito da glória de Deus é Cristo, e que esse Cristo, ele é a imagem de Deus. do pai. Então, isso é você enxergar nitidamente, irmãos. O que é a glória de Deus? Cristo. E o que é Cristo? A imagem de Deus. Cristo é a exatidão de Deus. Tudo que te mostra diferente disso é porque existe algo que está embaçando a sua visão
de forma com que você não consiga entender o que é o Evangelho. Oh, glória, aleluia. O que é o Evangelho, irmão Arlindo? É Cristo sendo revelado como a glória de Deus. E esse Cristo que é revelado como a glória de Deus é a imagem perfeita de Deus. Amém. Tudo que me diz contrário é isso, irmãos. Todo entendimento contrário é isso, ele só é contrário porque eu não estou enxergando essa exatidão. Existe um véu que me coloca perecendo, que me faz perecer no entendimento a respeito daquilo que é a glória de Deus, que é Cristo, e o que é a imagem de Deus, que é Cristo. Então, o cego, ele está cego porque ele enxerga, talvez, que ele consegue acessar Deus por uma imagem que ele mesmo cria. Está cego essa pessoa, irmãos. Então, quando eu penso que eu acesso a Deus pelo meu certo e eu me afasto de Deus pelo meu errado, eu estou criando essa imagem que não é Cristo. Entendeu, irmãos? Então, eu estou o quê? Cego. Estou perecendo. Nesse entendimento, eu estou perecendo. Mas o dia que eu entendo, eu passo a compreender e a viver que Cristo, ele é a glória do Pai e a imagem perfeita do Pai. Não sou eu, é ele que é. Então, o que acontece? O véu se abre e eu enxergo plenamente, com nitidez, o Evangelho, o objeto, entendeu, irmãos? Real. Aquilo que é a realidade que a irmã Raquel citou aí, diante de todos nós. Os irmãos compreenderam isso, irmãos? Amém. Tá claro? Glória a Deus. Então, o belo tem a ver com forma? Não. Não. Se tiver a ver com forma, é bonito. E Deus, ele não veio revelar boniteza. Ele trouxe para nós beleza. Tem a ver com intensidade. Então, o amor de Deus, ele é tão intenso e verdadeiro que ele cobre a multidão de pecado da humanidade. Vocês entendem isso, irmãos? Louvado seja Deus. Então, onde o pecado abunda, irmãos, o que acontece? A luz de Deus mais brilha para que a glória transborde e superabunde onde o pecado abundou. Então, você vai entendendo isso por meio de colocações que a gente faz aqui, vai trazendo essas revelações aí, você vai traçando aqui um paralelo de compreensão em cima daquilo que é o raio-x da revelação de Deus. Amém, meus amados? Amém. Glória a Deus. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Porque nós já passamos alguns minutos aqui do horário. É que, irmão Arlindo, a religião, ela embutiu na nossa mente que nós somos pecadores. Uhum. E a revelação de Cristo diz ao contrário, que nós somos perfeitos. Glória a Deus. Hoje eu sei disso, né, gente? Hoje, né? Glória a Deus, irmã, glória a Deus. Amém. Mas Ai, quanto a gente gente, mas sofreu, né, irmã Raquel? e foi uma busca constante, uma busca constante. Aí você vê o quanto o evangelho que traz essa luz, irmã, ele de fato liberta. A senhora estava perecendo, hoje a senhora não está mais perecendo. Glória a Deus. Amém? Amém. Boa noite para todos, então, irmãos. Muito obrigado pela paciência de vocês. Eu gostaria que os irmãos também falassem mais, ver se no próximo encontro vocês vêm para conversar comigo, não para me ouvir, mas para conversar, tá bom, irmãos?
Eu gosto de interação, eu gosto de conversa. Não gosto de ficar falando para os irmãos aí que o microfone fechado, não aparece ninguém, parece que eu estou falando só para um computador aqui. Você pode ver que os nossos vídeos no canal não são gravados assim, né, irmãos? A gente gosta de gravar com os irmãos, né? A gente gosta de gravar. Eu poderia chegar e falar, bom, vou abrir amanhã eu abro lá o meu computador, sem ninguém na minha frente ali, eu falo o que eu quiser falar. E não é assim que eu faço, né, irmãos? Eu sempre falo em comunhão. Então, eu creio que na comunhão existe a revelação. Sem a comunhão, não tem como a gente revelar. Eu não tenho como revelar sem comunhão. Eu só posso mostrar o meu Pai para você se você estiver perto de mim, se você estiver comigo. E eu só posso enxergar o meu Pai em você se você estiver falando comigo. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja. Até a próxima. Um abraço para todos. Uma boa semana. Hoje é segunda, sexta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui de novo. Graça e paz. Boa noite. Boa noite. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of